Num oferecimento de Maxtron, personagens vivos, Grupo FAI, Bida Rações, Guina Francisco, celebrante de cerimônias matrimoniais, Priscila Pataca, Estética e Design Hair, Salgados Lima, Recanto Chapa e Grill. Está começando mais um programa Conversa com Guina Francisco. Boa noite, amigos da TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Eu sou o Guina Francisco, sou apresentador desse programa. Estou usando hoje blazer azul marinho, camisa azul, calça azul marinho. Estou aqui sentado no meu sofá vermelho, tá? Para apresentar o programa Conversa com Guina Francisco dessa noite. Hoje é 24 de abril de 2025 e a gente começa como? Falando dos aniversariantes da semana. E hoje, né, nada mais justo de eu falar do aniversário dessa pessoa que eu amo de paixão, essa pessoa que me respeita como amigo, me respeita como pessoa e assim, esse respeito é recíproco. Maria Helena, um grande beijo para você, minha amiga. Obrigado aí pelo carinho que você tem por mim, pelo André, e obrigado pelo carinho que você tem pelo programa Conversa com Guina Francisco, tá certo? Então, um grande beijo para você, aniversariante do dia. Amanhã, 25 de abril, é o dia da minha sobrinha Gisele. Beijos para você, Gi. 26 de abril, sábado, é o dia da vice-diretora do Colégio Abelardo, lá de Santana de Parnaíba, Andréa Avona. 27 de abril, domingo, professora também de Santana de Parnaíba, Marilza Santos. No dia 28, segunda-feira, é o aniversário do nosso querido prefeito de Cajamar, Cauã Berto. Cauã Berto vai estar completando 24 anos, olha isso, né? Grande abraço para você, prefeito. 29 de abril, terça-feira, minha eterna aluna Cleone Souza, né? Mais conhecida aí como a Guinete. Também o meu amigo aí, o Gilson Silva, lá de Jordanésia. 30 de abril, essa corretora de imóveis, esse queridíssima em Cajamar, Elaine Jussani. Beijos para você, Elaine, aí para o Paulo, né, e para a nossa querida Mariana, tá certo? Bom, gente, eu não tiro essa frase de forma nenhuma, porque eu acho que ela é muito forte, né? Olha, comemorem muito, porque comemorar o aniversário é comemorar a vida. E nós temos sim que comemorar a vida, tá certo? Quero deixar aqui um grande abraço, né, para a família aí da Maria Helena, porque hoje está em festa. Maria Helena, se tiver bolo, manda aqui para nós, tá certo? Eu não vou aceitar simplesmente falar, ah, fiz festas ontem. Não, se tiver bolo, manda para a gente aqui, tá certo? Então, um beijo aí para a tua família, tá? E olha, teu aniversário, comemore muito mesmo, tá? E como eu te falei, tá? A tempestade que você está passando hoje vai passar, minha amiga. Fique tranquila, Deus está com você, Deus está com a tua família, tá certo? Minha amiga Ju Vasconcelos, lá do Polvilho, em Cajamar. Tá? Beijo, Ju. Também a Priscila Pataca, a minha querida make-up artist, tá? Beijo, Priscila. Também o Júnior, lá da Vila Abrão, o Júnior Cabeleireiro, que é o meu hairstylist, tá? Se você quiser ter um cabelo na régua, um cabelo estiloso, vai lá no Júnior, na Vila Abrão, na Rua Adamantina, em Jordanésia, tá? E beijos para todo mundo que está assistindo o programa Conversa com Guina Francisco, tá certo? Bem, e você, né, realmente que está assistindo, tá aí pelo YouTube, se você sabe que você também pode assistir pelo Varzianete, no canal 110, também pela Pixel, canal 344, Sul TV, canal 135, tá? Gente, o programa Conversa com Guina Francisco, TV Mais Brasil, tá em tudo quanto é lugar, tá? Tá aqui em São Paulo, tá em Jundiaí, tá em Várzea, tá em Campo Limpo, tá aí no Nordeste, tá em mais de 200 países, tá? Então, um grande abraço para você que está aí do outro lado da telinha, ok? E olha, né, aquela velha frase, né, gente? Programa recheado. Recheado por quê? Porque a gente só traz coisas boas aqui, né? A gente traz pessoas que realmente agregam para a gente, né? Pessoas queridas, pessoas que fazem parte, né? Fala bem o linguajar do nosso métier, tá certo? Pessoas que a gente quer estar perto, tá bom? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa, no Conversa com Guina Francisco, essa minha amiga Mary. Boa noite, Mary. Boa noite, Guina. É um prazer imenso estar aqui conversando com você hoje.
Vocês são muito queridos mesmo, você e o André, e espero corresponder aí a essas palavras tão doces que você proferiu. Obrigado, Mary. Nossa, o prazer é todo nosso, tá certo? A gente, logicamente, que a gente queria trazer já há muito tempo aqui no programa, mas por conta da tua agenda, por conta da nossa agenda, né? Mas hoje, né, Deus permitiu isso, tá certo? Deus é muito bom. Maravilhoso. Bom, antes da gente conversar esse bate-papo, né, e eu falo, né, que é a pergunta fatídica que eu faço para todos os meus convidados, né? Tá? Quem é Mary? Mary. Meu nome mesmo é Órsula Maria. Órsula é o nome da mãe do meu pai, que é italiano, né? Ele era italiano, siciliano. E a mãe dele se chamava Órsula. E a mãe da minha mãe se chamava Maria, Maria Savéria. Na verdade, a gente chamava ela de Severina, mas o primeiro nome dela era Maria. Então, meu pai, quando eu nasci, combinando com a minha mãe, Órsula Maria. E aí, quando ele falou, olha, registrei, Órsula Maria, minha mãe falou, ah, legal, vou chamar ela de Mary. Ah, então já desde pequenininha. Desde que eu nasci, a minha mãe me chamava de Mary. Então, assim, Guina, minha família todinha me chama de Mary. Acredito que eu tenha parentes que nem sabem que eu me chamo Órsula. Acho que é Mary. E amigos, né, da rua onde eu nasci e cresci, e que, por sinal, minha mãe morou lá até novembro do ano passado, que ela faleceu, né? Então, ela morou na mesma casa onde eu nasci. Então, a vila toda me conhece por Mary. Mary é o nome social. É um nome social. Sim. Já até pensei em inserir Mary no nome mesmo, mas aí tem que mexer em todos os documentos. Então, é assim, profissionalmente é Órsula, porque, lógico, assino Órsula, preencho formulários com Órsula e... Então, acaba que muitos profissionais me chamam de Órsula. É muito legal isso, gente. Assim vai, aceito qualquer jeito. Mas é igual a mim, né? Eu sou Aguinaldo. Mas quando falar Aguinaldo, eu falei, mas quem é esse cara, gente? Sabe? Porque assim, desde pivete, Guina, e virou Guina, não adianta que, né, hoje, né, eu converso com Guina Francisco, sim. Eu acabo também, alguns documentos, né, não tão oficiais, né, que são documentos lá do departamento onde eu trabalho, eu acabo, né, nomeando Guina Francisco, né, mas assino, né, o normal, sabe? Então, o Aguinaldo, para mim, é muito distante, Mary. Sim, sabe? sim. E aí virou, logicamente, um nome social. Né? E até no Rotary, né? Quando eu fui presidente do Rotary, né? Ficou Aguinaldo Pinto Guina Francisco. Senhor. Certo? Tá? Mas assim, quando alguém fala Aguinaldo, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Guina mesmo. Né, também no meu bairro, lá na minha cidade, né, ninguém sabe quem é Aguinaldo, só sabe quem é Guina. Tá? Então é um nome social. Sim. E assim, é gostoso porque a gente se aceita, né, com esse nome, se a gente se sente bem, né, Mary? Sim, certo? Fica mais íntimo, né? Mas que gostoso isso, né? E sabe, Guina, depois que a minha mãe faleceu, né? Agora, 17 de novembro do ano passado, parece que Mary ficou ainda mais importante, sabe? Para mim. Foi dela, né? Porque foi dela. Então, mas Órsula é um nome muito forte, né? É forte. É um nome Vem de Úrsula, né? Na verdade, é um nome forte. Mas a gente tem que ser forte, né? Isso. A vida vai trazendo situações, né? E a Mary é a mãe da Vanessa, a esposa do Geraldo. Isso. Né? Vanessa é psicóloga. Psicóloga. Minha filha, ela é psicóloga já há 11 anos. Olha. E agora, esse ano, ela se forma em pedagogia. Que delícia. E lá em casa é tudo meio assim, meio doido pela educação. Pela educação. Eu falo, pela vida, né? Eu acho que é isso. A gente quando eu também estou fazendo agora a minha terceira faculdade. Não acredito. Estou fazendo direito, Que legal. Estou fazendo direito, assim, dentro das minhas limitações da idade e também dos problemas que vão acontecendo, né? Tive
algumas situações com a minha mãe, né? E alguns problemas de saúde. Então, a gente vai levando assim, né? Conforme dá. Mas eu falo que eu respiro quando eu entro na faculdade, assim, para assistir uma aula, para ver os alunos, conversar ali com os amigos, eu respiro cultura. E é um cheiro que eu tenho muito apreço. Então, eu gosto muito. Meu marido não é diferente, o Geraldo terminou agora em dezembro a 4ª faculdade dele, né? Ele se formou agora em engenharia civil. E assim a Vanessa cresceu nesse meio, né? Eu fiz química primeiro, depois eu fiz pedagogia com administração escolar e agora direito. A minha primeira faculdade também foi pedagogia, né? Há alguns anos aí atrás, né? Uhum. E sempre falei que se eu fizesse segunda faculdade, seria psicologia, que eu amo psicologia, eu acho uma coisa maravilhosa. Não, a segunda faculdade minha foi letras. Né? Continuei na educação, né? Falei, mas eu vou fazer psicologia. Até agora não fiz, não sei se eu venho fazer. Quem tá sabe certo? não seja uma inspiração para você começar. Mas eu acho lindo, 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 lindo você cuidar do outro na palavra, sabe? É tão, tão lindo isso, né? A minha filha é incrível com essa capacidade que ela tem de enxergar o outro, né? Tem uma história de vida, né? A Vanessa, eu falo que a própria vivência dela já foi uma faculdade, né? É verdade. Então, nós estamos aí. Ela já está com 34 anos, minha filha. E é a minha inspiração. A Vanessa, quando ela nasceu, ela mudou minha vida. Ela mudou minha vida, porque a gente cresce naquele ambiente assim de namorar, casar, ter filho, né? E parece que a vida vai naquele rumo. E aí, quando eu me deparei com o nascimento da Vanessa, né? A Vanessa é minha 3ª gravidez. E eu perdi 2 antes. E na gravidez da Vanessa, eu perdi 1, era gêmeos. E aí a Vanessa, ela acabou tendo um problema de coordenação motora. E aí, assim, sabe, Guida, acho que se tem uma coisa que a Mary é e que a Mary sempre foi, é mãe. Eu tenho muito esse sentimento de mãe, acho que desde que eu sou criança. E então o sentimento de mãe com a Vanessa foi real, né? Foi realmente real e quem é mãe sabe, né? A gente arruma forças que a gente não sabe de onde vem, né? Nunca pensou que ia ter, né? Por exemplo, dirigir. Eu sempre com aquela história, não sei se eu vou dirigir, tirei carta, mas não sei se eu vou, até que eu precisei, né? E hoje vai para tudo quanto é canto. Então, hoje vou para tudo quanto é canto. Então, a vida é assim, né? Quando alguém me fala assim, tenho medo de dirigir, eu falo, mas vai com medo mesmo, né? É bom. É verdade. Mas assim, em cima de tudo isso, né? Você falando aí da Vanessa, né? Do papel de mãe, né? Mas o seu nome, até o seu nome social, Mary, né? Vem de uma mãe, né? Sim. Maria, né? Maria, mãe de Jesus aí, Sim. né? E que exemplo, né, Mary? Sim. Certo? E aí, assim, fora isso, você também tem o outro lado aí que você também passou pela escola, que você também é professora, né? Sim. Eu dei aula, né, por 9 anos, sou licenciada em Química, né? E eu não sou licenciada porque eu escolhi imediatamente, mas eu sou licenciada em Química porque eu amei as matérias de licenciatura.
Então, quando eu encontrei as matérias de licenciatura, eu falei, nossa, me encontrei. E uma delas é psicologia da adolescência, né? Que realmente psicologia é uma coisa que encanta, né, Guina? É verdade. E aí eu fui dar aula e também me dividindo aí com a questão de ser mãe, e então não pegava muitas aulas, mesmo porque eu sempre fui a favor do construtivismo. Eu tive uma professora na faculdade, né, na Unicamp, que ela elaborou um projeto de ensino de química baseado no construtivismo. E ela chamava Roseli. E ela me carregou junto com ela em congresso. E eu fui nessa, né? E abracei a causa do construtivismo. E aplicar construtivismo na matéria de química não é fácil. Não, não é. Por vários motivos. Primeiro, porque os alunos não querem. Eles acham que construtivismo é uma coisa de não estudar. E não é bem assim, né? Então, aí aos poucos eu entrava nas escolas com laboratório. Eu, na época, ter alguns programas no computador era uma inovação, né? Que eu comecei em 1984, mas eu estava estudando ainda. E fui até 2002, né? E aí, o que acontece também? A direção da escola normalmente não quer também isso para os alunos, né? Acha que isso não vai ensinar nada, né? E até que eu falo que é uma anja da minha vida, que é a Edma, lá da Escola Gandra. Beijo, Edma, se você estiver vendo. Ela sabe, toda vez que eu encontro com ela, a gente toca nesse assunto. Foi ela que me deu abriu as portas mesmo para eu poder fazer o que eu amava fazer, que era dar aula. E, em paralelo, cuidar da minha filha, né? Então, ela simplesmente abriu o horário para mim e falou, escolha suas aulas, depois eu faço o horário, né? Então, isso para mim foi primordial. E assim, carta branca para tudo que eu queria fazer. Eu fiz teatro com os alunos, né? Na aula de química? Na aula de química, com aula de química. E na escola Paulo Mendes eu fiz jornal com eles, né? Paulo Mendes é aqui na Vila Progresso, né? Se a gente for contar aqui, né? A coisa vai rolando. Mas aí eu me mudei para Curitiba. E passei no concurso lá em Curitiba. Na hora da escolha eu ia ganhar menos ainda do que eu ganhava aqui. Porque como eu pegava poucas aulas, eu falo que eu pagava para dar aula, né? Porque eu não podia pegar muitas, por vários motivos. Primeiro, minha filha. E segundo, eu tinha que preparar toda essa inovação, né? Eu tinha os alunos assim, como meus queridos. Ontem encontrei um ali no shopping. E ele lembrando do teatro que a gente fez, o Daniel. E então, a gente encontra até hoje esse carinho, sabe? Uma coisa que a Marizinha, do meu clube, do Rotary Club de Jundiaí, outro dia falou, né? Como é importante esse relacionamento que o professor tem com o aluno. Que o que fica é a palavra, né? Que você muitas vezes dá para o aluno, né? Mas assim, né, Mélis, só voltando um pouquinho, quando você falou da história do construtivismo, né? Infelizmente ainda, né, tem muitas escolas que ainda estão lá no método tradicional. E a gente sabe, né, você enquanto professor, eu enquanto também professor, a gente sabe, né,
que não adianta, né? Tem que haver mudança, né? E o construtivismo foi para isso, né? Mas houve também uma grande falha ali, né? Que as pessoas confundiam construtivismo como o passar direto, né? Não é dessa forma, né? E o construtivismo é tão lindo, né? Quando fala de construtivismo, aí a Emília Ferreiro, né? Essa grande percussora aí nesse método aí maravilhoso, tá? E assim, e é muito interessante quando você fala, quando eu sempre achei ou pensei do construtivismo ali na alfabetização ou nas disciplinas de português, né? Aí você falando de química no construtivismo, olha... É meio louco. Mas você sabe que a minha filha, ela é especialista em inclusão. E ela participou de um seminário com a Luzia Rodrigues e o Davi, que também amo, duas pessoas que eu amo muito, que é um seminário que leva os professores para uma vivência em Portugal, nas universidades de Portugal e na Escola da Ponte. Ah, Escola da Ponte. Maravilha. Escola da Ponte. Você sabe que a Escola da Ponte foi o Pacheco, um brasileiro, né, que iniciou, baseado aí no Jean Piaget, né, no construtivismo. E nós fomos visitar a Escola da Ponte, né, porque é lógico que eu grudei na minha filha e também fiz o seminário, né. Pegou carona Peguei com ela. carona. E amante do jeito que sou, né, da educação, vibrei com cada pedaço ali. Mas a Escola da Ponte, olha, Guina, não sei se você já conhece, eu tive o grande prazer de ter uma palestra em Santana de Parnaíba com o João Pacheco. Né? Quando legal. falaram que esse homem ia dar uma palestra para a gente, para nós educadores de Santana de Parnaíba, eu falei, não acredito que é o precursor aí da Escola da Ponte, gente. E aí, assim, logo que você chega, nós estávamos num grupo, você é recebido pelos alunos. Quem apresenta a escola para a gente são os alunos, mas não são alunos, são aluninhos também. Então, todos eles com a mesma importância, com o mesmo dever, né? E maravilhosamente bem. E até tinha lá um aluno que apresentava um grau de deficiência, né? E a minha filha perguntou para uma delas lá, né? Como que é o ensino para ele aqui no método que vocês utilizam, né? Que vocês que escolhem a matéria, vocês que escolhem o dia da prova, cada um escolhe o seu, tem assembleia de alunos. E para ele, como que é? A menina olhou assim espantada para minha filha, né? Dizendo, ele é ele. Aqui é tão normal, né? Eles não vê diferença, né? Então, você vê a importância do construtivismo nessa visão da inclusão, né? Porque é isso, cada um no seu tempo, cada um na sua escolha, cada um do seu jeito fazendo o que quer, o que gosta. É o não comparar com o outro, né? O não comparar com o outro. Eu trabalho com inclusão, né? Eu sou coordenador do departamento, né, na Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba, né? Que é o departamento que nós carinhosamente chamamos como Núcleo de Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência. Santana de Parnaíba é uma cidade até de porte médio aí, né? Hoje está com 152 mil habitantes e a gente tem lá 72 escolas do município, né? E todas as escolas a gente fala que tem aluno em processo de inclusão, né? Porque a gente não fala alunos com deficiência, aluno com transtorno. É aluno em processo de inclusão, porque independente aquele aluno, né, que também a gente chama de típicos, né? Também são em processo de inclusão, né? Porque assim, nenhum aluno é igual ao outro, né, Mary? E é muito legal isso, né? Porque a gente que vivencia isso, e você falando isso, nossa, quanta coisa traz pra gente, né? E a Escola da Ponte realmente é isso, né? É uma lição de vida, né? Sim, é uma experiência muito boa.
Quando você chega, você vê, fala assim, puxa, não é só nos livros. Isso. Está na prática, Tá na prática. né? É. Então é muito bom mesmo. É. O ano passado, até te cortando, né? O ano passado, em final de outubro, eu vim aqui com outras 3 supervisoras lá de Santana de Parnaíba, vim para Jundiaí, né? Para conhecer um pouquinho a respeito da estrutura da educação de Jundiaí, né? Que Jundiaí acaba também sendo uma referência, né? Para várias cidades, né, Mary? E aí nós estivemos aqui visitando uma escola aqui do Jardim do Lago, tá? É uma escola de ensino fundamental, né? De 1º ao 5º ano. E aí quem nos recebeu foi uma aluna do terceiro ano, né? Ai, que gracinha. E a hora que nós chegamos no portão da escola, estava lá a diretora, a vice, nos aguardando, mas aí a menina falou, olha, eu sou fulana de tal, eu que vou apresentar a minha escola para vocês. Ai, que linda. Fiquei assim, que delícia, gente. E foi. Lindo. Gente, tem um conhecimento Sim. maravilhoso da escola. É aquela coisa, eu pertenço a esse espaço. Sim, né? sim. Sabe? Então, assim, foi muito legal. É magnífico isso, gente. Porque se você for pensar bem, quem são os maiores interessados na escola ou o que a escola oferece? São eles. São os alunos, né? São os alunos, né? É. Então, se você... E assim, ao contrário do que muita gente pensa, se for deixar na mão deles, isso aqui vai virar uma bagunça. Imagina. Muito pelo contrário, eles são ainda mais rígidos. Organizados. No que se diz respeito à disciplina, quando são eles que tomam a frente, né? Essa menina até Então- falou pra gente, né, que uma vez por semana eles faziam assembleia, né, entre eles, né? Sim. E como a gente não vivencia isso, a gente fala, mas como que acontece, né? Então surgem várias dúvidas ali, né? E eles realmente decidem algo dentro do Decidem. colégio, como, né, mudança de espaço, festas, sabe? O horário do parque, né? É muito interessante, é muito legal isso, Mary, né? E logicamente que a gente tem aí, né, como base a Escola da Ponte, né? Sim, sim. É. Mas alguém já me disse também, hoje é diferente, no seu tempo era melhor, né? Mas eu sempre escutei isso. Mesmo quando eu dava aula, em sala de professor você sempre escuta. Nossa, antigamente era melhor, porque hoje está impossível, esses alunos estão impossíveis. Então eu sempre escutei. E Guina, eu lembro como se fosse hoje, a minha avó, né, a Severina, a Maria, né? Ela era muito simples. E ela se alfabetizou com 60 anos. Com 60 anos. Mas era de uma sabedoria incrível. E eu era muito a criança dos porquês, né? Tudo era porquê, né? E eu lembro que eu, sentada na escadinha da casa dela, assim, que ia para o quintal, e ela falando, Mary, que eu falava, por que tem o refrigerante na garrafa? Por quê? Tudo era por quê, né? Então ela falou assim, Mary, olha, o mundo, ele é feito assim mesmo, sempre de coisas novas. E você sempre vai ouvir que no meu tempo não era assim, né? Então, mesmo quando você for velhinha, né, aí você vai estar vendo pessoas que ainda vai falar, no meu tempo não era assim, né? Então ela falou, viva o momento e pense que as coisas são sempre a mesma coisa. Os problemas são sempre os mesmos. Que as pessoas estão passando por aquilo que parece o fim do mundo, mas sempre pareceu o fim do mundo, né? E a gente vai arrumando solução, né, Guina? Isso mesmo. O meu marido, né, o Geraldo, ele costuma dizer, se o problema tem solução, então tudo bem. Por que não fazer, né? Porque se tem solução, vamos fazer. É. Agora, se não tem solução, né, então vamos atrás. Isso né? mesmo, Então, eu acho que é bem isso a nossa vida. Você né? me fez me lembrar uma coisa. Quando você falou que você era a menina dos porquês, né? A criança dos porquês. Você conhece o livro A Curiosidade Premiada?
Não conheço. Ah, Guina. então, Preciso. nosso próximo encontro eu vou te dar um Preciso. exemplar. Livro paradidático, aí bem infantil. Mas, gente, ele é adorável. É uma menininha também dos porquês. Então, no próximo encontro eu vou te dar ele, que você vai se apaixonar por esse livro. Né? E é muito interessante isso, né? Quando você fala dos porquês, que é isso mesmo, né? Sabedoria da tua avó. Olha quanto ensinamento vem aí, né, Mary? Então. Certo? Porque realmente a gente fala, nossa, mas no meu tempo... Não, mas eu tenho que viver o hoje, Sim. né? E eu tenho que construir esse hoje da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Né? Porque assim, a tua época, a nossa época, na sala de aula enquanto aluno, era uma situação. Né? Nós nos tornamos professores, educadores, a gente tinha que fazer essa transformação. Sim. Eu não posso ter como base aquele meu professor, que eu amava de paixão, tá certo? Mas eu levar isso para o resto da vida. Não, eu tenho que construir também a minha história. Né? E tem muito isso, né, Guina? Tem muito isso, falar assim, no meu tempo, o seu tempo é agora. É agora. É você que está fazendo o seu tempo, né? Então, o que você está vivendo é seu, né? Eu lembro muito, né? Tinha aí um programa de televisão, há uns anos atrás, né? Que era um programa que a gente falava, que era o programa de você ligar a televisão e derramar sangue da televisão, né? Que era o Aqui e Agora. Não sei se você chegou a assistir. Lembro. Né? E realmente é o aqui e agora, né? Aqui e agora, é isso aí. E vamos vivendo assim. Mas né? que gostoso. Isso, gente, eu tô amando aqui meu bate-papo aqui com a Mary. Né? Que delícia isso, né, gente? Mas, Mary, como que, né? Você hoje é rotariana. Sou rotariana. Como que o Rotary entrou na sua vida? O Rotary, mais uma vez, o principal motivo foi minha filha. Foi minha filha, mais uma vez. Por quê? Eu conheci meu marido numa comunidade de jovens da igreja, lá de Araraquara. Né? Eu sou de Araraquara. Meu marido, embora nasceu em Bauru, mas ele cresceu em Araraquara. Nossas famílias são de lá. Hoje me sinto muito mais jundiaense. Eu saí de Araraquara com 21 anos de idade, quando me casei vim para Jundiaí, né? Hoje eu tenho 43 anos de casado, então eu me sinto muito mais jundiaense, sim, né? Sim. Mas lá em Araraquara tinha a nossa comunidade de jovens, que a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, né? Aliás, com tempo sem se comunicar e graças ao WhatsApp, graças à tecnologia, houve resgate e a gente hoje tem a oportunidade de poder se falar todos os dias, né? Mas essa comunidade de jovens foi muito marcante para nós. Inclusive fizemos teatro, né? Então não foi à toa que eu fiz teatro de química, né? Tá. Porque eu já carreguei isso da adolescência, o nosso... que a gente podia chamar de líder, né? O Eduardo Luiz Veiga Lopes. Ele fazia músicas sacras, músicas da MPB, e fazia peças de teatro, e a gente ia lá encenar. Então, foi uma vivência incrível. E a minha filha, ela já não é muito de frequentar a igreja. Ela já é mais restrito nessa situação. Eu falei, preciso arrumar um grupo que seja do bem para que minha filha frequente, né? Ela já estava ali com seus 22 anos, 2013, é isso mesmo, 22 anos. E aí, o meu irmão, o Giovanni, a esposa dele, a Margarete, a irmã do Geraldo, a Abel, e o esposo dela, o Norberto, tudo eram rotarianos em Araraquara, são até hoje. E aí eu conhecia um pouco desse trabalho que o Rotary fazia. Aí eu falei, e se eu entrar para o Rotary aqui em Jundiaí e carregar minha filha? E até na época nós não tínhamos Rotaract, que na época o Rotary só aceitava acima de 30 anos, né? Abaixo era Rotaract, dos 18 ao 30, né? Então a Vanessa não se encaixava ali. Falei, então vamos abrir um Rotaract. Aí o João do Rotary Clube de
Vila Ares. João, né? querido João, aí, grande abraço para você, João. João Grande lá em beijo aí para Santos Vânia. agora, né? Lá em Santos lá em agora. Beijo, João. Juntamos nós dois, os dois malucos, e fomos abrir um Rotaract, lógico, com auxílios do Salvador, né? Ele era meu padrinho no Rotary. E todo o Rotary Clube de Jundiaí, o Rotary Clube de Vila Ares, né? Nos juntamos e formamos ali o Rotaract Terra da Uva. E foi bom. A Vanessa, apesar de ter ficado pouco tempo, ela ficou 2 anos só, também logo mudou, que o jovem podia ser rotariano, aí ela entrou para o Rotary Clube de Jundiaí, né? E assim, com todos os problemas que tem um clube de Rotaract, por ser um clube de pessoas jovens, né, independentes, né? Porque por mais que eles sejam dependentes na questão de profissão, que estão começando e tal, eles são muito independentes naquilo que idealizam, né? Eu sentia isso quando eu participei da comunidade de jovens, né? Então, é muito idealismo e o jovem quer isso, né? Então, teve um certo desconforto ali em relação ao Rotary, Rotaract. E hoje, eu falo assim, com certeza, valeu a pena. Valeu a pena. Temos amigos, né? O Renato Xavier, por exemplo, ele foi do Rotaract e é o nosso melhor amigo hoje, né? Que trouxemos dessa convivência, né? Então, acho que é assim, Guina, eu acredito muito no poder do jovem. Eu acredito muito no poder que eles têm de transformação. E essa força, você vê, perdura para o resto da vida. Sim, né? verdade. Perdura para o resto da vida. Então, é muito importante a gente estar investindo. Então, aí fala assim, Rotary é para velho, né? Rotary é para velho. Então, não é. Não é de forma nenhuma. Não é de forma nenhuma. Os velhos, que a gente pode chamar de experientes mesmo, né? Porque trazem uma bagagem muito grande de toda a história do Rotary. O Rotary começou em 1905, né? Com companheirismo e com projetos voltados à comunidade, no intuito aí de sempre melhorar, né, todo o convívio entre as pessoas. Então, tem a questão da paz, da né? paz, isso, é verdade. Paz mundial, né? A saúde, né? Tudo são focos que o Rotary tem. Mas essa experiência que os antigos trazem, com certeza fortalecem os jovens, né? Fortalecem os jovens nesta caminhada do bem. É uma grande lição, né? É uma grande lição. E assim, você acaba me chamando também para uma outra questão, né? Quando você fala aí das pessoas, dos mais experientes aí de Rotary, né? Me chama muita atenção por conta aí até de um texto, né? E aí eu quero deixar aqui uma homenagem, tá, do programa Conversa com Guina Francisco, aí da TV Mais Brasil aqui de Jundiaí, né? Uma homenagem aí póstuma aí para o nosso querido Papa Francisco, né? Que infelizmente, né, agora na segunda-feira, no dia 21 de abril, veio a falecer, tá? E está acontecendo aí todo, né, o velório dele, né? O sepultamento vai acontecer no sábado, né? Mas o Papa Francisco, Mary, ele no dia 7 de março, né, desse ano, ele fez um prefácio de um livro de um cardeal lá de Roma. E ele fala muito, né, nesse prefácio sobre o que é ser velho, a velhice, né, e a experiência de vida. Um texto lindo, maravilhoso, prefácio, inclusive nós usamos esse texto como instrução rotária na nossa reunião de terça-feira. Nossa, que texto maravilha. maravilhoso, maravilhoso. E você me fez lembrar esse texto agora, né? Quando você fala da experiência, né? E assim, até trazendo um pouco mais, quando você fala, né? Que o que te levou ao Rotary foi tua filha, né?
o Rotary não é só clube de serviços, é clube da vida, né? Sim, com certeza. Né? Porque assim, a tua filha fez isso para você e com você, e você faz isso hoje para a vida, para a comunidade, né, Mary? Sim. Que lindo isso, viu? Entra no sangue, né? Sim, sim, sim. O rotarismo. É. O rotarismo entra no sangue, né? Então, O Geraldo não é rotariano, não é? ele não é porque, como ele trabalha em Marília, ele só vem aos finais de semana, então fica impossível ele participar das reuniões. Entendi. Porém, toda vez que ele tem a oportunidade de frequentar um seminário, uma conferência, né, todas as reuniões que são de final de semana, todas as vezes ele... Você puxa ele. Participa, ele gosta também. E ele tem essa coisa também do companheirismo e da doação ao próximo. Não adianta, a gente carregou isso da juventude, né? Então, essa coisa do respeito ao próximo e o Papa Francisco iluminado, uma pessoa iluminada aqui na Terra, que veio também, ele trouxe humildade, né? Ele trouxe a humildade para a gente se aproximar um do outro. Do repensar, né? Do repensar as diferenças, as diversidades. E né? ele trouxe muito isso. E aí a gente volta aqui para o Rotary, né? Sim. Porque o Rotary tem uma nova avenida, a gente chama de avenida, né? Que é diversidade, equidade e inclusão. Sim. Né? E isso é muito importante, né? Até você falando da sua filha Vanessa, de outras situações aí, né? Quanto é importante realmente se discutir isso em Rotary, né, Mary? Sim. Tá? E a gente pega ali, né? Porque o Papa Francisco também foi um rotariano honorário, né? De Buenos Aires, né? Foi, então, ele era um rotariano honorário e isso daí também engrandece muito a nossa organização, Sim, né, Guina? sim. Porque, assim como muitos que colaboram e cada um que faz um pouquinho na sua comunidade, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém é importante sozinho, né? Se cada um fazendo uma parte, com certeza a gente consegue mover. Constrói né? o todo. A né? gente vê aí a poliomielite, por exemplo, a erradicação da poliomielite, que o Rotary há mais de 30 anos está envolvido. Estamos aí a um triz de erradicar, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai erradicar a poliomielite no mundo, né? Então, são coisas assim grandiosas que são possíveis de serem alcançadas através da união. Né? E o seu clube está em festa, né, o Mary? Porque a gente vai ter um governador, né, do seu clube, né, Salvador. Um grande abraço aí para o Salvador, né? Abraço, o governador aí 2025, 2026, que é do clube aí da Mary, né? Então, o clube está em festa. Muito trabalho, né, Guina? O Rotary, para quem não entende, né? Ele é uma organização internacional que nasceu em Chicago e nós temos um presidente internacional que este ano... É brasileiro. Este ano rotário, tá, gente? O ano rotário começa 1º de julho e termina 30 de junho. Isso. Por isso que a gente fala o ano 25, 26, né? Pega uma parte de 25 e uma parte de 26, porque esse tem muito a ver com a cultura americana, que foi lá que nasceu o Rotary, né? Em Chicago. E então esse ano teremos o presidente brasileiro, né? O presidente Mário, que está aí a 1000 por hora já há muito tempo, e o nosso distrito, porque o Rotary ele é dividido em distritos, né? Nós somos em 1.300.000 rotarianos no mundo, mais de 200 clubes aqui no Brasil, né? Mais de 200, não sei quantos clubes aí no Brasil, 200.000, na verdade, no mundo. No mundo, né? Bom, então, só Jundiaí são 7, né?
Só Jundiaí são 7. Depois tem o Rotary Club de Cajamar, que é daqui da Redondeza. Isso. Né? O Várzea. de Campo Limpo, o de Várzea. E, então, só aí a gente já mobiliza aqui uma boa parte da nossa comunidade. Sim, sim. Né? E o nosso distrito, que então esses clubes subdividem pelo mundo, e que são chamados de distritos, nosso distrito hoje tem 69 clubes, né? E quem vai ser o governador 25, 26 é o Antônio Salvador Soares e a Cristina Savoy, né, que é a coordenadora distrital, esposa do Salvador, que vão tocar esse ano o Rotário aí de 25, 26. O Antônio Salvador, né, mais conhecido carinhosamente como Salvador, é muito conhecido aqui na TV Mais Brasil, né? Ah, é verdade. O Salvador está em todas. Mas, Mary, fala uma coisa para mim, né? Que o Rotary tem um lema, né? Esse lema é para sempre. O dar de si antes de pensar em si. O que é para você dar de si antes de pensar em si? Nossa, Guina, é você colocar realmente, priorizar o que o outro está precisando. Você põe na frente, né? Então, assim, pode parecer dar de si antes de pensar em si, para os coachings da vida aí, pode parecer assim, não está pensando em você, primeiro você tem que pensar em você. Não, não é assim... Literalmente. Literalmente a questão de você deixar para lá a sua vida. Não. Muito pelo contrário. Né? No momento em que você se coloca como você sendo a pessoa principal da sua vida, você coloca o outro como principal também. É você estar bem, né? Você estar fazer bem o bem para o outro. Para fazer o bem. Então, para mim, não tem diferença. Você, Guina, para mim, é como se fosse eu. Sim. O próximo é como se fosse eu. Então, quando eu falo assim, estou me valorizando, eu estou valorizando o outro. Né? Porque eu enxergo assim, cada um como sendo... Isso é empatia também, total, né, Guina? Total. Isso é empatia, quando você se coloca no lugar do outro e vê a necessidade real do outro, né? Você move o mundo. E o mundo está precisando de empatia, né, ô Mary? É verdade. Até falando aí sobre a empatia, falando o se doar, né, o que se ver no outro, né? Esse mês de abril, né? E a gente falou muito a respeito disso, de inclusão, né, Mary? Esse mês de abril, especificamente aí 2 de abril, né? A gente tem aí a conscientização do Dia do Autista, né? Das pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro do autista, né? E assim, é muito legal a luta que está tendo por essa causa, né? Principalmente das mães, né? Que a gente hoje chama de mães atípicas, né? E aí o mês de abril é destinado o mês inteiro para essa causa, que não deve ser só o mês, logicamente, é todo o dia do ano, mas assim, para se lembrar que realmente essas pessoas existem, essas pessoas fazem parte da nossa sociedade e essas pessoas têm direitos, tá certo? É só isso, elas têm direitos, né? Então o mês de abril é para isso, que é conhecido como mês azul, né? E falando do dia do autismo aí, do mês de abril da conscientização do autismo, né? Nós temos em Santana de Parnaíba, né, cidade aqui vizinha de Jundiaí, uma cidade linda, uma cidade histórica, né, uma cidade antiga, não falo uma cidade velha, uma cidade antiga, mas uma cidade lindíssima, e nós temos aí as mães atípicas de Santana de Parnaíba, mais conhecidas hoje como MASP, as MASPs de Santana de Parnaíba, tá certo? Essas mães que lutam pelo direito dos filhos, né? E quero mandar um grande abraço aí para as 2 Priscilas, né? A Priscila Dias e a Priscila Alcântara aí, tá? Pelo trabalho que vocês vêm fazendo nesse grupo, né? Vocês já conseguiram mobilizar aí mais de 300 mães dentro aí da cidade de Santana de Parnaíba. E que trabalho lindo que vocês vêm desenvolvendo. E no último sábado aconteceu a 2ª caminhada de conscientização do autismo em Santana de Parnaíba,
Eu tive a oportunidade, logicamente, de estar lá nessa caminhada e conversando com essas duas mães, com a Priscila e com a Amália, né, que são as presidentes do MASP. Vamos ver um pedacinho dessa entrevista? Bom dia a todos. Nós estamos aqui na segunda caminhada de conscientização do autismo, um evento organizado aqui pelo MASP, Mães Atípicas de Santana de Parnaíba. Ao lado aqui das duas presidentes, né, a Priscila e a Amália. Pri, muito obrigado aqui por esse evento, tá certo? Maravilhoso. Eu acho que superou a expectativa. Superou, eu estou feliz demais de ver todo mundo aqui, de ver que a cidade está abraçando a nossa causa. Ainda temos um longo caminho, que é o que eu tenho falado, mas a gente já está muito feliz pelo que conquistamos até agora. Amália, você enquanto mãe atípica, né, qual é o maior desafio de uma mãe atípica? O desafio de uma mãe atípica é saber até que dia que ela vai estar aqui. A gente teve uma perca recente da Regina, muito amada, muito querida. Eu acho que o maior desafio é a gente tentar se cuidar, porque a gente, estando bem, eles também se encontram muito bem. Eu deixo esse recado até para as mães: se cuidem, né? Se amem, tirem 10 minutinhos, pinte uma unha, faça um cabelo, faça uma caminhada, porque a gente é muito importante para os nossos filhos, mais que qualquer coisa. Maravilha. Ô Pri, a tua luta enquanto, né, esse direito, né, ou seja, você luta por direitos, é isso, né, mas a sua luta não vem de hoje, tá certo? E assim, como surgiu o MASP? O MASP surgiu de um grupo de amigas que queria trocar informação, que queria se ajudar, que queria continuar lutando, e a gente falou assim, cara, conversando no individual a gente não vai chegar em lugar nenhum, então vamos se unir, vamos montar um grupo. E aí a Amália foi lá e montou um grupo do WhatsApp. A princípio nós éramos 10, acho que dessas 10 hoje nós temos 4 e enfim, hoje temos 350 mães no grupo, né? Mas começou assim com a ideia de se ajudar, de se apoiar, porque a informação hoje já está por aí, todo mundo ouve falar, mas há 10 anos atrás autismo era uma coisa que era contagiosa, ninguém sabia o que era, então pra gente é só vitória hoje. Maravilha. Amália, como que faz, né, para quem está nos assistindo, para encontrar o MASP? Nossa principal meio de comunicação é o Instagram, @MASP, já vai ver lá nossa logo linda, e é só seguir e acompanhar, que a gente está cheio de informação, cheio de projeto. E vamos seguir aí o ano, que a conscientização não é só abril, né? O ano todo, vamos aí seguir. E é isso. No nosso link da bio tem o link do nosso WhatsApp para quem for mãe e quiser fazer parte do nosso grupo. É só clicar no link da bio ou então chamar no direct, que a Amália direciona, e entra pro nosso grupo e vem fazer parte dessa rede. Maravilha. Bom, meninas, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo evento. E olha, pode contar aí com Guina, o técnico da educação, também como Guina, comunicador, tá certo? Obrigada, Grina. É um prazer ter você com a gente. Beijo, gente. Conversa com Guina Francisco, segunda caminhada de conscientização do autismo aqui em Santana de Parnaíba. Olha que delícia isso, gente, né? Grande beijo mais uma vez, Pri e Amália, pela diferença que vocês estão fazendo aí na cidade de Santana de Parnaíba. E como eu disse na entrevista, gente, pode contar comigo aí, pode contar com o programa Conversa com Guina Francisco, pode contar com a TV Mais Brasil, através aí do nosso querido Glauco e da nossa querida Paula, né? Essa pessoa queridíssima. E falando ainda em Glauco, falando em Priscila, em Paula, desculpa, tá? Gente, Mary, no sábado passado agora, né? Em pleno sábado de aleluia, nós viemos fazer aqui a festa da firma. Sim, isso mesmo. Nós aí, apresentadores aí dos programas aí da TV Mais Brasil, né? Teve um churrasco aqui maravilhoso, né? Esses dois, o Glauco e a Paula, gente, olha... Muito bem. Muito obrigado, mas muito obrigado de coração, tá? Vocês, assim, são grandes recepcionistas, tá? Vocês fizeram assim, olha, o nosso sábado, né? Eu falo aqui em nome meu e em nome do André, né? Maravilhoso. Obrigado mesmo, obrigado, Glauco, obrigado, Paula, tá certo? Mary,
Que delícia que estava o nosso papo, que Nossa, gostoso. como passa, né, É, como Guina? passa, Dá é. vontade mesmo de ficar falando bastante, Não, né? mas assim, não vai faltar a oportunidade. Ah, mas Tá você é certo? incrível, você deixa a que isso. gente à vontade, parece realmente que a gente está em casa. Que gostoso, obrigado. Muito viu? obrigada. Obrigado. Só para a gente encerrar aqui, porque está quase no final, né? Agradecer aqui as pessoas que estão aqui com a gente, muito obrigado mesmo, tá? Mas você, enquanto rotariana, esse ano também você é governadora assistente, né? Sim. De quais clubes, Mary? Eu sou governador assistente de 5 clubes, né? O Rotary Clube de Jundiaí Conexão, Rotary Clube de Jundiaí Vila Arens, o Rotary Clube de Cajamar, Rotary Clube de Campo Limpo e o Rotary Clube de Várzea Paulista, né? E ainda as 2 ASFAR, né? Que é a ASFAR de Várzea e a ASFAR. ASFAR é a Associação das Famílias Rotarianas, né? E a ASFAR de Cajamar, né? Que também é bem atuante. Só para, né, como a Mary falou, que quem não sabe como que é a estrutura de rota, né? Governador assistente, né? É como se fosse o vice-governador. Ou seja, o governador ele não pode estar em todos os lugares, né? Porque são muitos clubes, são muitos projetos, são muitas responsabilidades. Então, assim, mas o clube quer o governador na cidade dele, né? No clube dele. E aí o governador assistente acaba fazendo esse papel, né, Mary? É uma ponte, né? É uma ponte entre a governadora Carmen deste ano, né? 24 a 25. Ela é magnífica também, atuou maravilhosamente, nos deu muitas orientações que eu consegui passar para esses clubes. Fizemos o Dia do Amigo, que né? Foi lindo, que lindo, foi muito lindo, bom, lindo, com gente. todos os clubes unidos, né? Que mostra realmente a força do Rotary Club. Ali estiveram presentes alguns representantes dos projetos que são subsidiados pelos clubes, né? Então, esses líderes que acabam dando oportunidade aos clubes de ajudá-los, né? Em adquirir algumas ferramentas para que eles continuem exercendo o bem para a comunidade. Que, no fim, é isso que o Rotary quer. E lá naquela comemoração lá do Dia do Amigo, que foi ali no restaurante Esquina da Picanha, Bom né? da Picanha. Bom da Picanha, isso. Eu falei, gente, que gostoso que foi, porque quantos projetos que eu não conhecia, eu enquanto rotariano não conhecia, e ali eu acabei conhecendo, e mesma coisa os outros clubes, né? Então foi muito legal isso. Obrigado aí pelo convite, logicamente, né? E pela iniciativa. Tá certo? Quem sabe a gente terá mais outros dias de amigos, né? Por que não, né? Com certeza. É a união mesmo que nos impulsiona. Né? E aí o lema aqui desse ano, 24, 25, né, foi Imagine o Rotary. Né? Que é o ano aqui, que a gente fala, o ano da governadora Carmen, né? Aí da governadora do Rio Claro, e, logicamente, né, que é o ano, né? Nosso, imagine o Rotary. Você imaginou o Rotary, Mary? Então, eu, sim, acho que é uma magia, né, que vem aí junto com esses lemas que, inclusive... A magia do Rotary. Imagine o Rotary foi da governadora Rose. Foi da Rose. Isso, olha aqui, Carmen, desculpe, tá? Mas a gente fala de Rotary, né? Mas você sabe que o lema, ele leva, assim, conduz o governador para algumas ações, né? Mas que, no fim, se resume a dar de si antes de pensar de si, né? Então, até é uma tendência do Rotary eliminar os lemas e colocar um lema único. É verdade. Mas muito bom, viu, Guina? Muito bom a gente estar aqui. Foi incrível. Eu tenho mais é que agradecer, mandar um beijo para minha filha Vanessa, para o meu esposo, né, o Geraldo, que também é meu braço forte aí, que me apoia em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, né? Acho que um apoia o outro, né? E assim vamos vivendo. E todos que me rodeiam,
Não quero esquecer de ninguém, por isso um beijo para todos. Um beijo para todos. E aqui, gente, nosso programa está no final, mas, Mary, eu quero chamar a atenção aqui, né? Para minha amiga Maria Helena, a qual eu falei do aniversário de hoje, né? Lá de Pirapora, né? Uma cidade também santíssima, né? A Maria Helena, a família dela, todas as quintas-feiras, não perde o programa Conversa com o Gina Francisco e eles assistem na televisão, tá certo? E ela acabou de mandar uma foto aqui, né, beijo, Maria Helena. no aniversário dela, ela está assistindo aqui, né, o Conversa com Gina Francisco. Maria Helena, não tem como agradecer o seu carinho, minha amiga. Grande beijo para você, tá certo? E beijos para todos que estiveram aqui com a gente nessa quinta-feira maravilhosa, aqui ao lado da minha amiga Mary, tá certo? Agradecer realmente aí o carinho dela, né, por todos. E quanta coisa boa aqui que a gente falou, Mary. Nossa, quanta coisa gostosa, né? É uma vida. Grande beijo para Vanessa, tua filha, tá certo? Obrigada. Eu espero também um dia tê-la aqui. Obrigada. Pra gente bater esse papo aqui com a Vanessa. Obrigada. Tá certo? Será que ela aceita? Aceita. Aquela lá gosta de falar também. Tá bom. E um beijo pro André. Tá bom. Que o André que me deu também esse convite. Isso. E eu fiquei muito feliz de participar, Guilherme. Muito obrigada mesmo. A recíproca é viu? totalmente verdadeira, Obrigada. viu? Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado para todos aí. Olha, aquela velha frase, né? Até quinta-feira, se Deus quiser, e Ele quer. Beijos. O programa Conversa com Gina Francisco foi apresentado por Maxtron, personagens vivos, Grupo FAI, Bida Rações, Gina Francisco, celebrante de cerimônias matrimoniais, Priscila Pataca, Estética Design Hair, Salgados Lima, Recanto Chapa e Grill.